quarenteners, nós vamos agora dar início ao nosso estudo de dinâmica, a parte de dinâmica propriamente dita. Nós terminamos a parte de cinemática com a questão lá envolvendo as acelerações relativas e agora a gente vai começar a tratar a parte de dinâmica. Só que antes disso acontecer, vamos dar uma repassada, uma pincelada realmente rápida sobre alguns conceitos que a gente precisa ter em mente e que serão utilizados ao longo da nossa análise, tá? Esses conceitos foram estudados em estática, mas a gente dá uma recapitulada, vocês vão relembrar dos nomes envolvidos e vão relembrar os conceitos. Caso isso não aconteça, tem algum problema aí com esses relembrar, nós vamos ver a quantidade de movimento angular logo em seguida, que isso está na seção 15.5 do Hibbeler, tá? Se você precisar dar uma olhada mais nisso. Nós vamos ver o momento de uma força e a quantidade de movimento angular, que é na sequência, está na seção 15.6 do Hibbeler. E nós vamos falar do momento de inércia, mas não é o momento de inércia de massa, o momento de inércia plano. Nós vamos falar do momento de inércia de massa. O plano é estudado lá em estática, depois ele vai evoluir ali para Maxwell, dinâmica dos sólidos, alguma coisa assim. Mas nós vamos falar do momento de inércia de massa. Quando chegar um pouquinho ali na hora dele aparecer, eu vou dar uma explicada geral do que se trata, tá bom? Mas então, começando a nossa pincelada, e aí na próxima aula, né, na semana que vem, a gente acaba entrando propriamente dito na parte de dinâmica. Bom, a quantidade de movimento angular é uma grandeza que é associada toda vez que um corpo tem a rotação. Então, nós estamos falando de movimento angular, nós estamos falando o quê? Em rotação, mudança de posição angular. E o movimento, a quantidade de movimento angular é o mesmo que momento angular, que talvez seja mais conhecido, e é o momento da quantidade de movimento linear que a partícula provoca num determinado corpo, numa determinada extensão, né, rígida, fazendo ele rodar. Então nós temos o antigo, conhecido lá de Física 1, que é um momento linear, definido por mv. Isso é um vetor, tem uma direção, sentido, mas quando essa partícula, ela empurra, ela se choca, ela age sobre um outro corpo, um corpo rígido, certo? E se interage, encosta, empurra com uma distância d desta outra, esse corpo rígido, por exemplo, isso faz, ou pelo menos dá uma tendência de rotação, fazer com que esse corpo gire, por causa desse empurrão, né, que está sendo dado, e esse empurrão tem uma quantidade mv. Qual vai ser o efeito no corpo rígido? Bom, dependendo da situação, a maior parte das vezes nós vamos ver o caso em que isso pode gerar mesmo uma rotação, então ele começa a girar por efeito desse empurrãozinho que vem aqui de fora. A quantidade, ou melhor, o número, a quantificação desse empurrãozinho e esse giro vai ser dado escalarmente simplesmente por um produto do módulo dessa distância e o módulo do momento linear mv. Então, d vezes mv. Isso vai dar o valor aqui do seu momento angular. A direção do momento angular, nós já vimos, tem que ser perpendicular a este plano, né, usando a regra da mão direita. A gente vai ver logo na próxima página de onde isso surge, mas nós temos que ele está fora, ele é perpendicular tanto ao D quanto ao MV, então ele tem que estar em um outro plano, nesse caso aqui no Z. O valor numérico é DMV, a direção e sentido definido pela regra da mão direita, ok? Como a gente já vem fazendo. Na definição vetorial, aquela distância já não é mais perpendicular, né? A maioria dos casos que a gente vai topar pela frente acaba sendo assim mesmo.
Então nós podemos usar o recurso do produto vetorial entre a grandeza da distância e a grandeza do momento linear. Tudo vetorial, nós fazemos um produto vetorial entre os dois, o produto vetorial te dá um outro vetor, esse vetor é fora, né, dessa base R e MV, ele é tridimensional e a gente calcula o valor, né, tanto de módulo, direção e sentido, fazendo uso deste determinante aqui, como a gente já viu várias e várias vezes no definição de produto vetorial. Tá? E aqui que entra aquele lance que eu falei bem lá no comecinho, do binormal, normal e tangencial, a gente tem um terceiro vetor justamente porque aqui é que vai estar o momento angular deste efeito que a gente está estudando. Bom, o que isso tem a ver com os nossos princípios aqui de dinâmica? Nós vamos relacionar a ação de todas as forças de um corpo, todas as ações sobre um corpo, lembrando que a força resultante, na somatória de todas as forças, é na verdade um produto da massa vezes a derivada da velocidade, que é a aceleração. Então, quando a gente tem, ao invés do produto, né, do R vetor momento mv, nós temos um produto de R com a força ou a somatória das forças, nós vamos ter o que a gente chama de momento aplicado a esse corpo rígido. Tá? Lembrando que o que a gente tem, a variação daquele momento H é simplesmente a derivada em relação ao tempo daquele momento H. Aquele momento H nós vimos que é definido por esta equação, a gente deriva isso aqui, nós vamos ter duas componentes ou duas parcelas, né? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Quando a gente faz essa primeira parte aqui da derivada, nós temos que ver um R ponto com produto vetorial com ele mesmo, simplesmente nós temos zero. E nós ficamos com essa definição de tal maneira que a variação do momento angular é dado por esse momento associado, né, momento resultante em relação a um centro de referência, um ponto de referência, o ponto O. A gente tem sempre que lembrar que isso é referência a um ponto que a gente mesmo escolhe, e com isso nós vamos ter então que este momento simplesmente vai ser dado como a taxa de variação temporal da quantidade de movimento angular de uma partícula em relação a esse mesmo ponto O. Tá? Ou seja, a capacidade de um corpo rígido em começar a girar a partir de uma força externa, atuando, ou várias forças externas, como a gente vai ver, vai ser o momento. O momento, então, vai ser a resultante da ação dessas forças, o que gera, então, uma rotação. Essa vai ser a origem das rotações do nosso corpo rígido. Bom, nós estamos falando de uma partícula só, vamos pensar então em várias partículas. O corpo rígido definir como sendo um corpo material extenso, né, com N partículas, finito. Então, as forças estão agindo externamente, né, vindo de fora, agindo sobre essas N partículas, tem que agir uma por uma e vai haver interação, né, da força aplicada, né, a uma determinada distância R num corpo, de uma força I ou outra força resultante F, e a mesma coisa para uma outra distância R, para uma outra partícula, uma outra força Fzinha individual e uma força resultante, né? F, comparar, é a mesma força aqui em cima, aqui embaixo, tá bom? Bom, e aí o que vai acontecer? Nós temos que analisar então a ação de cada uma dos momentinhos nas partes, em cada elemento, né, nas partes individuais, somar tudo e ter a resultante. Mas o fato é que quando a gente vai fazer essa parcela individual, né, nós vamos fazer análise de R vetor F, o MV ponto da transparência ali atrás, a gente vê que essa somatória é zero, porque nós vamos ter uma ação de Fi duas vezes na mesma partícula. Porque Fi é uma força partindo da interação desta partícula com esta próxima, certo? Então isso dá um Fi.
essa partícula vai interagir com essa mesma primeira aqui com uma força menos Fi. Então, essas forças são forças internas, vão agir aos pares e com isso vão acabar se anulando, porque elas são colineares, mas têm sentidos opostos, que nem eu fiz aqui em cima nesse rabisco. Então, internamente, essa ação de forças gera pares de momentos que têm sinais trocados, portanto, se anulam. De tal maneira que nós vamos só nos preocupar com a força resultante agindo sobre as partículas de um corpo rígido. Nós não vamos precisar fatiar o corpo rígido para pegar todas as partículas, todos os elementos e fazer isso, mas nós vamos nos preocupar, sim, esse é um resultado mais importante, com a força resultante, tá? Bom, então, moral da história, nós vamos nos preocupar, sabe, com a força resultante, porque a ação da força resultante a uma determinada R, que nós vamos chamar do braço de momento, ao braço da alavanca, vai gerar o momento, e o momento é uma tentativa, pelo menos, pode ser que não aconteça, pode ser que o corpo rígido esteja travado, mas vai gerar uma tentativa de rotação. Havendo uma rotação, a posição angular varia, e aí nós temos todo um tratamento a ser feito, tá bom? Bom, indo mais adiante, temos aquele conceitinho, né, um conceito de centro de massa, gravidade e centroide, para se recapitular. Bom, nós não vamos nos preocupar em fazer essas integrais, nós não vamos nos preocupar em ficar batalhando aí esses centros de gravidade, nem de massa, nem centroide, mas a gente precisa lembrar que o centro de gravidade é um ponto no corpo rígido em que, se você pegar toda a massa desse corpo rígido, né, então você pode dividir a massa em elementos de massa, né, em massinhas pequenas, todas, e na hora que a gente integra todas, a gente vai colapsar esses pedacinhos de massa, a gente vai pegar esse corpo rígido azul aqui e amassar de tal maneira a respeitar essas distâncias todas, nós vamos achar um ponto geométrico que corresponde à massa total deste corpo rígido. Então é como se a gente colapsasse esse corpo rígido, toda a massa, todo o peso desse corpo rígido num único ponto. Então é como se toda a massa estivesse concentrada nesse ponto e a força gravitacional da Terra age sobre este ponto. É aqui que a força-peso vai agir, certo? Então ele tem as coordenadas que são definidas dessa maneira, essas integrais que vocês já devem ter visto, são integrais de volume, né? Isso é um exercício típico lá de cálculo 3 ou cálculo 2, mas a gente não vai se preocupar muito, a gente só vai saber que esse ponto ele é definido como se agregasse todo o peso do corpo rígido que está espalhado, por exemplo, numa viga ou numa laje, por exemplo. Isso nos remete já ao conceito de centro de massa. Se a gente pegar a força, peso, e simplesmente descontar a força da ação da aceleração da gravidade, nós estamos tendo a massa. Então, se agora a gente, ao invés de pegar todos os elementinhos de peso e pegar todos os elementinhos de massa e contrair tudo, esmagar num ponto que seja aqui, né, coerente com essas dimensões, ou seja, você vai ter que, aqui você vai baixar pouco, aqui você vai ter que empurrar muito, porque ele tem uma dimensão aqui horizontal maior do que uma dimensão vertical, mas você vai achar um ponto relacionado, um ponto simétrico, onde é praticamente toda a massa esteja agregada, esteja compactada nesse ponto. Então, do ponto de vista da dinâmica, do ponto de vista da física, qualquer força que externa agindo sobre o corpo rígido, por exemplo, uma força que esteja agindo aqui enviesada, o efeito final dele é como se essa força, ao invés de estar agindo aqui na casca, estivesse agindo lá no ponto do centro de massa.
Assim vai ser com a força resultante. Quando a gente calcular a força resultante de um sistema de forças agindo sobre um corpo rígido, por mais extenso e esquisito que ele seja, o equivalente da força resultante, por exemplo, vamos supor que tenha sido este vetor aqui, ele vai estar agindo sobre o centro de massa deste corpo rígido, tá? O centroide é um corpo, agora você tinha lá a parte de peso, descontou a gravidade, tinha massa, e aqui a gente vai pegar o volume, a gente vai escrever que aquela massa anterior pode ser descrita como um ρ, densidade dV, e aí o ρ simplesmente vai sumir dessa fraçãozinha. Nós vamos falar então de um ponto que seja adequado aqui dentro do volume de um corpo rígido, se a gente tiver que fazer as explanações em cima da massa que esteja distribuída sobre o corpo rígido, que é um elemento tridimensional. O fato é que, se você analisar bem as forças, os corpos rígidos, e perceber que eles são homogêneos, que eles são regulares, ou seja, a massa está distribuída uniformemente, não tem nenhum ponto que tenha mais massa do que outro, não seja uma carga muito desbalanceada, né? Você tem uma viga que é mais grossa de um lado do que do outro, então a massa está concentrada naquele ponto, então você tem o baricentro. Se não acontecer isso, se for tudo homogêneo, como eu falei, você tem o baricentro, o centroide, o centro de gravidade e o centro de massa no mesmo ponto, na mesma localidade, tá? Isso vai acontecer praticamente em todos os casos que nós vamos estudar aqui, porque é exatamente isso. Nós temos condições, né? Vamos estudar objetos, nós vamos estudar superfícies ou corpos tridimensionais que tem essa característica, nada muito estrambótico. E quando for uma distribuição de massa não muito coerente com essas hipóteses, a gente vai ver que vai ser dado esse ponto para a gente, para nós efetuarmos o cálculo. No fundo, sempre que a gente precisar de alguma coisa, nós vamos recorrer a essa tabela aqui. Essa tabela faz parte do Hibbeler, ela está na página 545, lá nos anexos, o anexo E, que aqui diz as propriedades geométricas, como esse baricentro que eu estava falando, de figuras planas, e aqui não, né? Aqui são figuras tridimensionais, que eles dão aqui pra gente não só a posição do centro de massa, do baricentro e tal, como eu estava falando, estão aqui indicados nessas posições, como também os momentos de inércia de massa, que são essas linhas aqui que são praticamente ilegíveis, mas vocês têm o livro ou vocês têm o PDF e vocês vão conseguir ler, tá? Então, todas as vezes que a gente precisar de um momento de inércia, de um centro de massa que seja difícil de visualizar, mas é uma figura regular, sólidos homogêneos, né? Como eu falei, aquela hipótese da massa estar distribuída, muito bem distribuída, basta recorrer a essa tabela aqui, deu e vamos embora, ok? Bom, então o momento de inércia de massa não é aquele momento de plano que eu falei para vocês. O momento de área relevante lá para resmate, era a disciplina que eu estava tentando lembrar, nós vamos falar em dinâmica do momento de massa. O momento de inércia de massa, ela tem o análogo na massa de física 1. Nós temos uma definição de massa, que é a massa inercial, que, se você pensar, é a massa, dois blocos, um com massa de 5 kg e um outro bloco com massa de 1 kg, e você tem que acelerar esses dois blocos a uma aceleração igual de 5 metros por segundo ao quadrado. Tá, então significa que você vai ter que dar uma força maior para o bloco que tem massa maior do que para o bloco que tem massa menor, correto? Por quê? Porque você tem menos matéria no bloco menor, você tem mais matéria num bloco maior, você tem mais inércia no bloco maior. Então, para quebrar essa inércia, a força que você tem que fazer tem que ser maior. Para botar em movimento, e nesse caso é um movimento retilíneo, você precisa de uma força maior, porque a resistência à inércia do movimento retilíneo quem dá é a massa, por isso nós chamamos de massa inercial. Pensa nesse mesmo
nesse mesmo problema, mas agora considera que esse corpo não vai entrar em translação retilínea, mas sim em rotação. Então, se você tem um corpo com uma determinada massa, então, de novo, um disco com 5 quilos e um outro disco com 1 quilo, você vai ter que fazer um momento, você vai ter que dar um momento angular maior para aquele disco com 5 quilos para manter uma aceleração angular igual nas duas. Então vamos lá, 5 radianos por segundo ao quadrado. Você vai ter que dar um momento muito maior para esse disco de 5 quilos para que ele entre em rotação com essa aceleração angular do que para o disco de 1 quilo do mesmo tamanho, tá? Mas que tem que ter essa aceleração angular também de 5 radianos por segundo ao quadrado, mas que ele tem essa massa menor. Então você não precisa investir um momento, né? Você não tem que fazer esse momento grande justamente para fazer ele entrar nesse tipo de movimento, justamente porque o seu momento de inércia é menor, tá? Então exatamente esse é o paralelo entre as duas coisas, entre lá a física 1 e a dinâmica aqui dessas rotações. Nós calculamos o momento de inércia a partir desta definição matemática, que envolve lá aquela distribuição de matéria, de massa, como eu falei, que é o dm, em torno de um corpo rígido, e a distância r ao quadrado, que é chamado de braço do momento, em relação a uma origem, a um sistema de referência. Então nós não precisamos saber qual é a distribuição de massa em relação essa origem. Então nós temos essa batata que está a origem, toda a massa que está espalhada aqui tem que ter uma lei matemática que a gente possa integrar e fazer isso virar um momento de inércia. Bom, nós não vamos fazer isso é um problema de cálculo, né, para ficar fazendo essas coisas. Se nós precisarmos de algum momento de inércia bizarro, que necessite integração, vai ser dado, é só consultar, vai ser dado na tabela E5 de novo do Hibbeler, e a gente vai sair com esse momento. Mas uma coisa importante relacionada aos momentos é o teorema dos eixos paralelos, também conhecido como teorema de Steiner, que diz que se você conhece um momento de inércia de um corpo rígido em relação a um eixo qualquer, tá? Aqui, por exemplo, nesse eixo Z, você tem um momento de inércia conhecido, então é o momento de inércia relacionado à rotação em torno desse eixo Z. Se você quer saber em qualquer outro eixo, como o Z' que está passando por cima do centro de gravidade, basta que você conheça a distância entre os dois eixos. Esses eixos são paralelos, né? Claro, nós estamos falando do teorema de eixos paralelos, então esse eixo Z' é paralelo ao eixo Z, que é onde eu conheço o momento de inércia. Para fazer a transposição de um para o outro, eu simplesmente vou pegar o que eu conheço, tá? E vou somar a distância md ao quadrado. M é a massa do corpo rígido, d ao quadrado é a distância d entre um eixo e outro ao quadrado. Tá? Então eu não vou precisar refazer todas aquelas integrais, sabendo, por exemplo, o momento do centro em relação ao centro de gravidade, que é o mais importante e mais usado, e eu preciso saber o I passando pelo eixo Z, eu simplesmente adiciono esta pequena correção referente ao teorema dos eixos paralelos. Então isso é uma ferramenta bacana de se conhecer, justamente para facilitar essas integrais. Um outro conceito que acho que nesse caso nem é visto em estática, mas ele é muito importante, tanto quanto o SIR, lá na parte de cinemática, é o raio de giração. O raio de giração é uma maneira de você definir o momento de inércia de um corpo rígido sem usar contas, sem usar maneira teórica. Isso é uma maneira experimental. Nós vamos fazer uma atividadezinha a respeito disso aqui e vocês vão ver como é que funciona. Mas ele é um valor que você investiga, ele é tabelado para corpos rígidos muito usados, ou então, se você precisar, você faz um ensaio para descobrir justamente a partir desta relação. O momento de inércia é dado pela equação mk ao quadrado, onde k é este raio de giração. Esse raio de giração ele é definido também em relação a um ponto de referência,
a maioria das vezes é relacionado com o centro de massa, centro de gravidade do corpo rígido, e ele vai ser então usado para calcular dessa maneira bem simples o momento de inércia toda vez que a gente precisar usar. Na verdade, a definição do raio de giração é essa aqui, né? K é a raiz quadrada de m, mas no caso nós vamos acabar usando dessa maneira da equação aqui para levantar qual é o momento de inércia de massa, ok? Bom, sequência, as equações da cinemática do movimento plano. É aqui que a gente começa a ver como é que vai funcionar a coisa para o nosso caso de dinâmica. Nós vamos fazer então a limitação da cinemática plana, né, na dinâmica plana dos corpos rígidos. Então nós temos lá aquela batatona, nós vamos fatiar aquela batata. As forças que estão agindo naquelas batatas vão agir nesta fatia também. São forças aplicadas, como você vê, direções aqui aleatórias, intensidades aleatórias. Nós temos F1, nós temos F2 aqui embaixo, nós temos F3 e F4. Além disso, nós temos dois momentos, veja, agindo de tal maneira a tentar, pelo menos, gerar uma rotação. Tentar gerar rotação, nós temos um alfa, que sai do repouso para fazer com que ele comece a girar. Temos o centro de gravidade, como eu falei, por definição, é o ponto onde a força-peso age, né? Você sabe que a gravidade vai agir aqui, vai agir aqui, vai agir aqui, mas tudo, se você for olhar na prática, é como se fosse uma única força agindo sobre um único ponto, e este ponto é o centro de gravidade. Bom, o que vai acontecer então? Nós vamos ter a ação das forças. A força, como a gente já viu, segundo a lei de Newton, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton para essas forças agindo, mas ele é tridimensional, nós temos que levar em conta então o vetor. Todas as forças agindo, F1, 2, 3 e 4, que estava aqui nessa batata, nessa fatia, deve resultar numa força resultante. A força resultante é a massa do corpo rígido e a aceleração do centro de gravidade. A força resultante, quando você tem todas essas forças agindo aqui, uma entrando, outra saindo, vai gerar uma resultante, e essa resultante vai ser aplicada, vai agir sobre o centro de gravidade. Vamos supor que tenha sido esta resultante, então ela está no centro de gravidade, o corpo rígido vai acelerar, e a aceleração do corpo rígido é dada pela aceleração do centro de gravidade. Não vai ter como nenhum outro ponto do corpo rígido ter uma aceleração diferente, porque ele é rígido, senão ele se despedaçaria. Mas a gente vai dizer sempre que a aceleração resultante é aquela aceleração verificada no centro de gravidade, tá? Bom, como eu falei, é uma força tridimensional, mas eu falei antes que a gente ainda vai fatiar, vai tratar no plano. Então nós vamos ter que analisar a força resultante nas coordenadas x e nas coordenadas y. Cada um vai ter a sua força resultante, mas a aceleração do corpo rígido vai ter que ser igual. Simplesmente nesse caso nós temos uma componente em x e aqui nós temos uma componente em y, tá? Esta vai ser a equação do movimento translacional. Veja que só aqui nós já matamos. Nosso sistema vai ter 3 equações, nós já matamos 2 e nós resolvemos quais são os problemas de translação de corpo rígido que não envolvem rotação. Esta é uma parte, vai ser a parte inicial do nosso estudo de dinâmica. Para complementar, nós vamos fazer o estudo do movimento rotacional, e aí que vai entrar aquela pequena introdução de momento, a ação dos momentos. Então o que nós temos? Nós temos aqui, né, forças que estão agindo a uma distância do centro de massa de um ponto de referência, que vai dar um braço de momento que gera um momento individual em cada partícula, dado por R vetor força. Isso aqui é uma força individual, Fzinho minúsculo, tá? Bom, então nós temos a ação das forças externas. As forças externas vão dar o momento resultante, e as forças internas, só para relembrar, vão
se anular, porque atuam os pares, de tal maneira, então, que nós vamos ter a ação global de uma tentativa de rotação. Então, nós vamos fazer aqui a dedução. Eu não peço nem que vocês tentem acompanhar ou refazer, mas os guerreiros aí, as guerreiras que quiserem se aventurar, este aqui é o caminho para a dedução da equação que nós vamos fazer, tá? Mas em todo caso, nós vamos analisar a aceleração, como nós já vimos, tem uma parte de translação e aqui a parte de rotação, sendo essa aqui a tangencial e essa aqui a componente normal. Nós temos que substituir e fazer aquele produto vetorial dessa maneira. Nós vamos cair nesta equação aqui geral. Para cada momento individual, vamos agrupar de tal maneira que na somatória final nós temos esta equação, em que representa a ação de uma coordenada y até a aceleração de translação no centro de gravidade, uma coordenada x e uma aceleração de translação do corpo rígido, e mais uma parte que envolve r ao quadrado alfa. Esta é a parte da rotação. Esta vai ser a parte que nós vamos ter da força resultante sobre o centro de massa. Então aqui nós temos o papel da rotação e mais a rotação induzida e mais a parte em que a força resultante pode gerar a rotação também, tá? Então, de tal maneira que todo momento vai ser descrito por essa equação. E o momento a soma dos momentos todos em relação ao centro de gravidade, nós vamos excluir essa parte, porque essa parte está agindo no centro de gravidade, não vai fazer ele girar. Vai ser o momento de inércia do centro de gravidade, G, né? Vezes alfa, a aceleração de rotação, certo? Então esse é um caso particular em que nós estamos analisando através do centro de gravidade. Nós temos uma equação bem simples, e vem a ser a terceira equação, tá? A equação do movimento rotacional. Estabelece que a soma dos momentos das forças externas em relação ao centro de massa G é igual ao produto do momento de inércia do corpo em relação ao eixo passando por G e a aceleração angular deste corpo, tá? Bom, mas nós podemos querer não falar em cima do centro de gravidade, deve ser mais fácil fazer fora. Nós voltamos para aquela definição, voltamos aqui para a aceleração do centro de gravidade com a parte de translação aqui, a parte tangencial aqui, a parte normal aqui. Somando todo esse balaio, fazendo toda a mesma tratamento, nós vamos cair de novo numa equação aqui que tem a parte de rotação mais a parte de ação das forças externas, e no final das contas a gente tem de novo uma equação de momento. Analisando esta partezinha aqui, nós podemos chegar a uma outra conclusão. Qual é a conclusão? Nós podemos pegar o momento do centro de gravidade, que é um momento bastante importante, por isso ele é muito fácil de se obter, e para obter o momento total desse corpo rígido, que esteja sujeito às forças externas, e a momentos, né, que gerem momentos de forças externas, vai ter mais esta contribuição, o que significa que qualquer momento, o momento calculado em qualquer ponto P vai ser a contribuição do momento de inércia do centro de gravidade mais a ação da força resultante sobre este ponto P. Tá? Então nós temos essa contribuição da força resultante, de novo, só que agora não estamos falando do centro de gravidade, mas ela contribui junto com o momento em relação ao centro de gravidade. Então a equação geral é essa aqui: o momento sobre qualquer ponto P vai ser a soma dos momentinhos individuais, é por isso que tem aqui esse índice K, em relação ao ponto P. Lembre-se que isso é sempre relativo a uma orientação em relação a um centro de coordenadas,
Tá? Bom, então a equação do movimento rotacional aparece em duas versões. Essa, quando se trata apenas do centro de gravidade, e esta para qualquer ponto que a gente esteja analisando. Muitas vezes é mais interessante usar isso aqui, outras vezes é mais interessante usar isso aqui, tá? Principalmente quando a gente for fazer análise em cima do próprio centro de rotação. Mas no fundo, estas são as equações que nós vamos utilizar para analisar o movimento do corpo rígido, a dinâmica do corpo rígido. Essas aqui, essas duas primeiras, é a segunda lei de Newton, tá? Generalizada para duas dimensões, x e y, que vai dar a equação do movimento translacional. E essa aqui é a equação da rotação, do movimento rotacional, tanto essa quanto essa aqui embaixo, sendo que essa, quando a gente está usando o centro de gravidade como ponto para análise, e aqui embaixo é quando a gente está usando qualquer ponto para fazer análise. Vocês devem se lembrar que lá na parte de estática a gente podia escolher um ponto para fazer a análise, né, do momento. Lá o momento sempre resultava zero, porque era justamente estática. E aqui vai valer a mesma coisa, sendo que se a gente usar o centro de gravidade, a gente cai numa equação como essa, mas qualquer ponto que você quiser escolher cai nessa equação e os resultados, obviamente, têm que ser iguais. Tá? Bom, então, o que acontece? Se nós estivermos falando de translação, aqui estão as três equações, né? Do movimento aqui está relacionado ao centro de gravidade, mas se nós não estamos falando de rotação, nós estamos falando apenas de translação, o alfa tem que ser zero. Né? Nós não temos condições desse corpo rodar, então não pode haver uma aceleração que faça com que ele saia do equilíbrio, que saia do estático em rotação, passe a girar. Então esta equação não é que a gente não vai usar, nós vamos usar, mas aqui já é um resultado igual a zero, tá? De tal maneira que a gente vai ficar com essas duas equações também de translação disponíveis e mais uma equação que é igual a zero. Mas continua valendo esta outra equação. Isso aqui nós não vamos igualar a zero porque não aparece o alfa, mas vai aparecer a contribuição de todos os momentos gerados por todas as forças em todos os elementos que a gente identificar onde esteja agindo essas forças, tá bom? Bom, claro, no final das contas ele não vai girar, mas nós não temos que nos preocupar com alfa, porque ele vai ser sempre zero. E aí nós vamos ver o caso, no caso da translação retilínea, o alfa é igual a zero, as forças todas agindo sobre o corpo rígido, nós vemos aqui várias forças, vai ter uma única força passando pelo centro de gravidade, que é a força resultante, fazendo com que ele translade, mas que não faça com que ele gire, tá? Nós temos as equações aqui, então, relacionadas de novo, mas saindo do centro de gravidade, nós temos que o momento relacionado a um ponto A qualquer aqui sobre o corpo rígido, está aqui, né? Antes nós fizemos no centro de gravidade, mas no ponto A nós temos o que? A ação da força resultante sobre este ponto A, MAG, aceleração resultante, vezes D, que é o teorema dos eixos paralelos. Nós estamos passando dois eixos, nós sabemos que aqui vale zero, nós queremos saber qual é o momento de inércia em relação a este ponto A, onde passa um eixo paralelo, nós fazemos esta soma e acabamos então com o momento que nós estamos procurando. A translação tem o caso da curvilínea também, e aí no caso nós vamos substituir a aceleração resultante por duas, né? Uma componente normal e uma tangencial. Muitas vezes não faz sentido a gente falar de x e y, mas vamos falar de normal e tangencial, por isso que nós passamos antes, mesmo que rapidamente, para falar dessas duas componentes. E a trajetória é curvilínea, mas a rotação ainda é zero. Saindo do centro de gravidade, onde a resultante é zero, vamos para um ponto B nesse caso. Então nós estamos aqui, aqui está o ponto B, e a gente quer o momento de inércia em relação a este
ponto B e aqui em relação ao centro de gravidade. Nós vamos fazer então a distância E, é a distância perpendicular até o centro de gravidade, aqui está. Então nós temos uma componente que é a componente tangencial com a distância E, e temos a componente normal com uma distância h até o centro de gravidade. Então aqui está a componente tangencial, a componente normal, mas no fundo, nós não temos rotação, tá bom? Bom, daqui para diante, então, que a gente começa a fazer o procedimento de análise para ver o primeiro exemplo. Eu vou deixar isso, então, para o nosso próximo encontro. E nós temos, então, já toda a introdução, repasse necessário para começar a fazer coisa na raça mesmo, tá bom? Eu peço que vocês prestem atenção, eu não vou cobrar nada disso individualmente, mas nós vamos falar disso muito, então a ideia é que vocês relembrem, que vocês repassem, e quando eu for falar de um momento de inércia, não caia na dúvida de você pensar, é um momento de área? Que momento é esse? Não, não é isso que eu estou falando. Não, o que significa raio de giração? Bom, significa uma ferramenta determinada experimentalmente, tabelada, que a gente vai usar para determinar o momento de inércia, que é o de massa e não é o de plano, tá bom? Então, no próximo encontro, nós vamos começar a partir daqui do procedimento para análise e já vamos passar para o primeiro caso, que é o caso da translação, né? O caso da dinâmica em que a apenas translação pode ser retilínea, como também curvilínea. Valeu, grande abraço e até a próxima. Não,